Olá pessoal, nesse vídeo vou comentar um livro que está no Kindle, né? E então não tem aqui para mostrar. Ele é o livro A Escravidão e Liberdade nas Américas, da Keila Greenberg e Sui Peabody, publicado pela editora FGV. É daquela coleção FGV de bolso e foi publicado aí em 2013. Então eu vou destacar alguns pontos. Ela vai fazer esse livro vai fazer um apanhado de algumas, análises da escravidão em diferentes países, tá. Ele vai analisar no capítulo um, dar uma introdução geral no tema, no capítulo 2 vai falar sobre a escravidão no Haiti, tá, uma orientação mais francesa, né. Capítulo 3 a escravidão, eh, nos Estados Unidos, então, influência britânica, colonização britânica. Capítulo 4 a escravidão em Cuba, então, colonização espanhola. E no último capítulo, capítulo 5 escravidão no Brasil, então, sobre o Império Português. Então, essa vai ser a abordagem do livro, trazer a escravidão sobre diferentes metrópoles. Então, com relação à questão das alforrias, ele declara o livro diz que, em geral, a América Espanhola e no Brasil haviam mais escravos alforreados do que no Caribe e na América do Norte. Esse é um consenso que o número de alforrias, de qualquer maneira, foi pequeno em todos esses essas colônias. Em geral, um escravo a cada 500 ou talvez até menos que isso. Nos Estados Unidos, na Virgínia, em 1790, esse era o número. Em Curaçao, o número era de 0,5%. No Brasil, calcula-se 2% de escravos alforreados, tá? 2 em cada 100. Mas isso é uma estimativa. Um dos primeiros intelectuais a se interessar por uma análise da escravidão, mostrando esse contraste das diferentes escravidões pelas metrópoles de diferentes países, né, da Espanha, da França, da Inglaterra, de Portugal, foi o Frank Tannenbaum. O interesse do Frank Tannenbaum eram as relações raciais. Ele escreveu um estudo chamado Escravo e Cidadão, 1947, um livro que ainda não tem tradução para o português. E ele notou que os brasileiros, em particular, eles eram relativamente abertos à mestiçagem e à atuação dos mestiços na política, cultura e negócios. Enquanto nos Estados Unidos, eles excluíam afrodescendentes da elite. Então, nesse ponto, o Brasil, os nascidos aqui no Brasil tinham a possibilidade de ocupar esses cargos mais altos. Essa política do Brasil, o livro não fala disso, mas ela mudou ao longo do tempo. Foi especialmente a partir do Marquês de Pombal é que houve uma abertura maior para a participação da metrópole. Tannenbaum localizou as origens dessa tradição nas altas taxas de alforria existentes na América Latina, argumentando que os latino-americanos eram mais propensos a libertar seus escravos do que os britânicos por conta da influência do catolicismo e do direito romano. Essa tese vai ser contestada posteriormente. Mas, de qualquer maneira, o Tannenbaum está falando, eh, era mais propenso, mas as taxas em todos eles é bem baixa, tá? Então, na que seria a mais alta que a gente viu aqui, seria 2%, tá? Mas essa tese do Tannenbaum, posteriormente foi contestada. Mas ele faz a proposta do livro não é refutar o Tannenbaum nem nada disso, mas é aproveitar essa quadro comparativo, tá? E usando para isso
o estudo do direito e da justiça, para você compreender essas sociedades escravistas nas Américas. Mostrar a validade de partir do direito e do acesso à justiça para comparar essas diferentes realidades jurídicas. Então, ele vai comparar questões que foram levadas à justiça nesses países que envolviam a escravidão. Tá? Então, ele vai pegar esse fio da meada do Tannenbaum, do que propriamente fazer uma comparação de que, na verdade, todos os sistemas escravistas eram cruéis. A proposta não é fazer esse tipo de comparação. Bom, depois, no capítulo do Brasil, então, ele vai falar especificamente que a questão da legislação que era em vigor no Brasil eram as chamadas ordenações filipinas, né? Existe uma evolução dessa legislação, né? As primeiras ordenações eram as ordenações alfonsinas, que foram promulgadas ali durante o reinado de Afonso V. Então, esse aparato legal depois foi reformado em 1521, durante o reinado de Dom Manuel, que aí passou a se chamar Ordenações Manuelinas. E depois em 1603. 1603 já está naquele período de 1580 a 1640, né? Que a Espanha está uma coroa só. Então está sob o reinado de Filipe II. E ali foi rebatizado de Ordenações Filipinas. Essas ordenações filipinas, elas permaneceram em vigor, embora não integralmente, em Portugal até 1867, quando foi promulgado o Código Civil. E no Brasil até 1917, quando foi promulgado o Código Civil brasileiro. Então, ficou bastante tempo, né? Apesar das medidas centralizadoras, a política portuguesa do período, denominada de reformas pombalinas, por causa do nome do principal ministro do rei Dom João, Marquês de Pombal, tomou algumas medidas bastante ilustradas, como a própria Lei da Liberdade. Então foi dado, foi liberdade à escravidão. Né? Outra medida importante foi a interrupção do tráfico de escravos africanos para o Reino de Portugal. Então, nessa medida, o tráfico de escravos em Portugal foi proibido em 1761, já sobre a época do Marquês de Pombal. Essa lei de 1761, lá em Portugal, ela valeu para a metrópole, não valeu para a colônia. Agora, de qualquer maneira, ela não significou nem de longe a abolição da escravidão em Portugal. Então, veja, aboliu o tráfico lá na metrópole, mas não significa que a escravidão encerrasse. Mas ela foi uma importante forma de se levar à frente a alforria, porque ela estabelecia que todos os escravos que entrassem em Portugal, está errado, né? Porque não pode ter tráfico. Então, o escravo que entra, a partir daquela data, ele seria considerado livre. O escravo que entra lá em Portugal, tá? Não no Brasil. Na colônia ela não tinha. O tráfico continuou aqui na colônia, aqui, né? Até 1822. Só foi parar em 1831, quando houve uma lei, foi a tal da lei para inglês ver, né? Que efetivamente só parou mesmo em 1850. Então, o senhor de escravos que fosse viajar para Portugal trazendo seu escravo, chegava lá em Portugal, o escravo era livre. Ele ganhava liberdade, tá? Pela lei de 1761. Então, essa é uma lei já do Marquês de Pombal. Um caso que chama atenção aqui, no caso brasileiro, é a coartação. Coartação, que é aquele em que o escravo pagava o preço da liberdade em prestações. Então, isso tinha aqui no Brasil, especialmente ali na área da mineração, em Minas Gerais, onde a atividade dessa mineração abria a possibilidade de encontrar muitas pedras preciosas e acabou contribuindo para o aumento das compras de alforrias por parte dos cativos.
sempre lembrando os 2%, tá? Sempre lembrando os 2%, mas aumentou e o escravo tinha a possibilidade de pagar isso em prestações. Uma outra questão que era objeto de discussão na época era a situação dos filhos de escravos. Então, normalmente, a regra geral é que os filhos seguiam a condição das mães. Ou seja, se a mãe fosse escrava, o filho que nascer, ele também será escravo. Se a mãe for livre, o filho que nascer, ele é livre. Agora, no caso de uma escrava coartada, a escrava está lá pagando as suas mensalidades, né? Ela ainda é escrava. Qual a condição jurídica dos filhos? Escravos ou livres? Bom, aqui o livro cita o caso de uma escrava, Rosa Gonçalves da Fonseca, e de suas filhas, nascidas enquanto ela estava pagando pela liberdade. Então estava nesse regime de coartação. Para o senhor dela, o Francisco da Fonseca, essas crianças deveriam ser consideradas escravas e mantidas em seu poder, porque ela ainda não acabou de pagar o negócio, né? Bom, nesse caso, o caso foi para a justiça e venceu o argumento da parte mais forte, e as filhas de Rosa permaneceram escravas. Mas isso é um caso que foi levado para a justiça. Outros casos eram levados para a justiça. Os motivos mais comuns dessas ações na justiça, que envolviam escravos, eram a promessa de liberdade feita pelos senhores a seus escravos, que depois ele não cumpria, as cartas de alforria dadas aos escravos e depois retiradas pelo senhor ou por seus herdeiros. Então, o escravo recebeu a carta de alforria. O senhor ia lá e cancelava aquilo tudo. O escravo ia na justiça. A chegada de escravos no Brasil, mesmo depois da proibição, de 1831, que era lei para inglês ver, 1831, mas mesmo depois de 1831, continuou chegando muito escravo aqui. Então, isso era ilegal. A rigor, isso dava processo na justiça. Maus tratos, porque o escravo ele podia ser castigado, o senhor tinha esse direito. Mas esse castigo não poderia ser abusivo. Tá? Você não poderia matar teu escravo. Daria processo na justiça. Ou, se for uma agressão desproporcional. E outra questão que dava ação na justiça é a tentativa de compra da liberdade. No caso que o senhor ele não aceitava vender o escravo ou tinha disputa com relação ao valor. Ah, eu vou pagar minha alforria. Quanto que eu devo pagar? O senhor falava assim, um conto de réis e 800. Tá? Então, 1.800. Não, está muito caro, vou pagar só um conto de réis só. Pronto, gerou uma disputa de valor ali que pode acabar na justiça para determinar qual é o valor que efetivamente ia ser pago. Então, tudo isso eram casos que eram julgados pela justiça. A extinção do tráfico, isso lá em 1831, lembrando que estima-se que depois de 1831 até 1851, nesses 20 anos, deve ter chegado em torno de 1 milhão de escravos traficados ilegalmente, tá? Mesmo depois da proibição. Então, a extinção do tráfico desencadeou profundas mudanças nas políticas, nas estruturas demográficas, políticas, sociais e econômicas brasileiras. Porque você imagina, não tem mais tráfico vindo. Então você começa a ter um tráfico interno, intensificar esse tráfico interno. Então, escravos de regiões decadentes economicamente, né? Por exemplo, ali no Nordeste, a questão do açúcar, você tem
O ouro está 1780, 1790, está atingindo seu auge, né. Então, você no caso do ouro não, no caso do café, né. Então, século XIX começa a ter, o interesse maior pelo café, então você transfere esses escravos do Nordeste aqui para o Vale do Paraíba, aqui para a região sul, sudeste, né. Centro-sul, que está na expansão cafeeira. Então aumenta esse movimento de escravos, né, ali no século XIX, já depois de 1850. Então o fim do tráfico atlântico, que é em 1850, teve como efeito essa grande concentração social da propriedade escrava, já que a escassez de novos braços, os preços dos escravos subiu muito, ficaram muito caros os escravos. Então, se até 1850 a propriedade escrava era acessível ao conjunto da população livre, inclusive lavradores pobres tinham seus escravos, depois de 1850 ficou muito caro comprar um escravo. Então, a posse ficou restrita aos grandes proprietários que se dedicavam à agricultura de exportação, no caso de café. Tá? Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que o ponto principal dessa lei, como o nome diz, era a concessão de liberdade aos filhos de todas as escravas que nascessem a partir da data em que a lei entrava em vigor. Então, ao mesmo tempo, a lei estabelecia que os filhos das escravas ficariam a cargo dos senhores até os 21 anos, até os 8 anos ou 21 anos, recebendo indenização do governo se optassem pelo primeiro prazo. Então, o senhor que ele ficaria encarregado de cuidar do filho até os 8 anos. Né? Se ele libertasse ele até 8 anos, ele receberia a tal da indenização. Agora, se ele ficasse com esse menino até 21 anos, aí já não teria indenização. E criava um fundo de emancipação para libertar uma cota anual de escravos. Então, estabelecia a obrigatoriedade de uma matrícula, um registro da existência desse escravo, pelo qual o proprietário então deveria pagar impostos. Tudo isso são determinações aí da legislação de 1871. Um dos casos mais comuns ocorridos após a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, foi a disputa em torno do preço do escravo. Geralmente, isso acontecia quando o escravo queria comprar sua liberdade. Então, o senhor do escravo poderia argumentar que o preço não correspondia ao valor real. Quando as partes não chegavam a um acordo com relação ao preço, isso terminava na justiça. Então, isso aconteceu num caso que é citado aqui no livro, em 1881, com a escrava Eubrásia, que se estabeleceu ali qual seria o valor a ser considerado justo. Esse caso da Eubrásia foi julgado pelo Tribunal da Relação em 10 de novembro de 1882. Os juízes decidiram o arbitramento de 1,8 conto. Seria excessivo. E reduziram o valor para 1 conto. Então você veja que o caso acabou dando favorável para o escravo, né? Porque reduziu a cota para pagar a alforria dele, né? Embora muitos tenham considerado que a lei dos sexagenários, que veio depois, né, que libertava os escravos a partir de 60 anos, muitos consideram que essa lei não teve qualquer efeito prático e acabou não libertando muitos escravos, porque a maioria deles não tinha essa idade, né, morria antes. Né? Bom, hoje a gente sabe que ela contribuiu para a alforria
de um grande número de cativos, já que ela, assim como a lei do ventre livre, previa a libertação de todos os escravos que não tivessem sido registrados em um registro específico para escravos por seus senhores. Essa lei acabou abrindo caminho para a aprovação da Lei Áurea. São leis como tem essa marcação de tempo, de 60 anos, você tem que ter um registro de nascimento desse escravo. Então, a existência desse registro, ela contribuiu para um maior número de alforrias. Isso acontece tanto na lei do ventre livre, quanto na lei dos sexagenários. Por isso que ela acabou sendo positiva sobre esses aspectos. Tá? O livro ele vai concluir o seguinte: parece irônico que, exatamente quando muitos combatiam a escravidão no mundo atlântico, o conceito de raça ganhava força na Europa. Então, fim do século XVIII e início do século XIX testemunham novas ideias sobre raça, que repercutiram em todo o continente americano. O livro vai mostrar que, no caso dos Estados Unidos, as leis eram muito mais excludentes, né, que as leis aqui no Brasil, com relação a essa questão. Mas esse paradoxo, né? Ou seja, o escravo ele fica escravo, está lá sob domínio, né? Aí quando ele é liberto, ou nesse período começa a ganhar a liberdade, aí vem a teoria racial que exclui ele da sociedade. Então essa ironia, no fundo, ele acaba se dando mal nos dois lados, né? O livro destaca assim: mesmo assim, é fundamental perceber que em alguns lugares, como Estados Unidos e alguns países do Caribe, onde do fim do século XIX e meados do século XX, houve uma política expressa de recusa à extensão dos direitos de cidadania aos libertos, seja nos países da América Espanhola ou no Brasil, onde a universalização dos direitos de saúde não significou o fim das desigualdades entre os cidadãos. A última geração de escravos e seus descendentes permaneceram, em geral, sem muito acesso aos seus direitos. Talvez seja o caso, então, de nos perguntarmos se a institucionalização do racismo em alguns países ou em outros, o estabelecimento formal de critérios universais de cidadania, fizeram diferença na maneira como os descendentes africanos percebiam suas vidas, agiam politicamente e, no caso específico da discussão levada a cabo nesse livro, acionar a justiça. Afinal, se africanos escravizados e seus descendentes acionaram a justiça para obter direitos ao longo da vigência da escravidão, por que não o fariam para continuar defendendo seus direitos, uma vez que o regime de trabalho estava abolido? Difícil responder. Quer dizer, ainda não temos esses estudos, né? Então ele fala assim: os escravos usaram a lei dos tribunais enquanto na fase da escravidão. E nesse processo, quando ele é liberto, mas já está sob o julgo dessas leis racistas, né? É, houve esse acionamento da justiça para garantir seus direitos? Como foi essa coisa, né? O que se sabe é que isso não significou o fim das desigualdades, isso com certeza se sabe. Mas, assim, saber exatamente se essa questão foi levada aos tribunais é uma questão que o livro coloca em aberto, tá? Como proposta de pesquisa. Bom, é isso. Muito obrigado, então.